Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre farinha, quais as marcas que eu devo usar para fazer bolo. Então vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Agora a gente vai falar sobre farinha de trigo, que a gente usa para fazer os nossos bolos. E aí quando a gente olha lá na gôndola do supermercado, a gente vê um monte de marca diferente e pensa, meu Deus, que marca que eu vou escolher que é melhor, que acontece? Então é legal a gente saber escolher uma boa farinha para bolo. Quando a gente está fazendo bolo, a gente não quer que aconteça aquele desenvolvimento do glúten, diferente de quando a gente está fazendo pão. Quando a gente está fazendo pão, a gente quer que desenvolva o glúten e por isso a gente mexe, a gente sova para desenvolver aquele glúten, a massa ficar bem elástica. Com o bolo, isso já não pode acontecer, porque se tem esse desenvolvimento do glúten, o que vai acontecer? A minha massa vai ficar borrachuda e então eu não posso que a minha massa fique borrachuda. E acontece que quando a gente bate muito a farinha de trigo, quando a gente vai preparar o nosso bolo, se a gente bate muito ou passa um pouco, começa a ficar solado, o bolo vai ficar solado, começa a ficar emborrachado. Depois no forno, o resultado final vai ser um bolo assim. Então provavelmente quando você fez bolo e ficou aquele bolo solado, foi por conta que não houve, você não mexeu direito a farinha de trigo. Tem um outro problema também, não falo problema, mas assim, quando a gente se trata de bolo, eu não posso que a minha farinha de trigo tenha muita proteína. A proteína está totalmente ligada ao glúten. Então, quanto maior a porcentagem de proteína tem na minha farinha de trigo, maior a chance de desenvolver esse glúten, de ter mais glúten. Tá? Então, eu vou precisar escolher uma farinha de trigo que tenha uma porcentagem de proteína menor. E menor quanto? 7%. Bem legal, 7%, legal. E aí, eu trouxe aqui essas marcas, que tem marcas aqui bem famosas. Por exemplo, essa Renata, a gente encontra em todos os supermercados e acredito que no Brasil inteiro. Essa marca Anitta também, eu acredito que encontra no Brasil inteiro, é bem conhecida. A Dona Benta também, ela é bem conhecida. Essas duas marcas aqui eu já não conheço, essa daqui eu conheço, essa daqui eu nunca usei, essa daqui eu já usei. E aí a gente olhando aqui a porcentagem de proteína, então aqui, se eu for ver, eu tenho, na Dona Benta, eu tenho 7%. Então sempre olhar aqui, informação nutricional. Dona Benta, 7%. Anaconda, 7%. Tia Ofélia, 7%. Renata, 7%. Nita, 8%. Então, a Anitta vai me trazer um resultado bom? Vai dar certo. Mas é a ideal? Não, eu prefiro, se for para você escolher ali no supermercado, qual você vai escolher, escolhe qualquer uma dessas marcas, mas não precisa ser Anitta, que tem 8%. Não achou? Só tem Anitta? Compra Anitta. Mas sempre dá uma olhadinha, porque tem regiões, cidades que tem outros tipos de farinha. Então, às vezes está com preço promocional e você pode aproveitar e comprar aquela farinha aproveitando o preço. Outra dica que eu gostaria de dar para vocês é a respeito da farinha com fermento. A gente está adicionando, quando a gente compra da indústria no supermercado já com fermento, o que acontece? A validade dessa farinha ela é menor, porque foi adicionado o ingrediente ali dentro, que é o fermento químico, que a validade dele não é tão longa. E aí eu vou ter um produto com uma durabilidade menor. Então sempre quando for... E também tem a questão assim, quanto que foi adicionado de farinha ali? Será que vai ser o suficiente para essa minha massa de bolo? Então eu prefiro adicionar o fermento conforme
a minha necessidade, conforme a minha receita. Então eu prefiro acrescentar assim. Agora, se você usa, já está acostumado a usar com fermento, não tem problema. Mas só essa questão assim é importante a gente saber. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aproveitem aí essas dicas na hora de comprar farinha de trigo, dá uma olhadinha na tabela ali que informa o valor nutricional, tá bom? Um beijão para vocês!